E aí galera, aquele é Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João. Vídeo de hoje é aquele vídeo onde eu compartilho com vocês as experiências de leitura que eu tive no mês de setembro. Ou seja, todos os materiais, todos os quadrinhos que eu li no mês de setembro. Quero dar um parecer, uma visão rápida para vocês do que eu achei dessas leituras, justamente para a gente ter aquela interação e um bate-papo a respeito das nossas leituras do último mês. E como de costume, a gente começa então com os mangás. E eu li Demon Slayer volume 7. E aqui o Tanjiro e os seus amigos vão enfrentar um Oni que é uma locomotiva. Exatamente, esse Oni se desenvolveu de uma forma tamanha que ele acabou sendo fundido a uma locomotiva. E para matar o Oni, então, precisa achar o pescoço do Oni dentro dessa locomotiva. E ali o Tanjiro vai passar por uma série de desafios junto com seus amigos para poder cumprir essa tarefa. É um mangá também que, por quanto do poder desse Oni, que é um Oni do sono, ele acaba viciando as pessoas, né? Porque as pessoas estão ali com as suas dores, com as suas angústias, com seus medos, com suas tristezas, e ele então acaba fazendo com que as pessoas caiam em sono profundo, e por meio desse sono tenham sonhos ou bons sonhos. E esses sonhos, como remetem a bons momentos da vida, fazem com que as pessoas fiquem viciadas nele e, consequentemente, acabem fazendo trabalhos para esse Oni que normalmente eles não fariam, inclusive sacrificar outras pessoas para que eles possam continuar dormindo, possam continuar sonhando. E dessa maneira o Tanjiro com o Inosuke e os outros acabam adormecendo dentro desse trem, e ele acaba vendo que está num sonho. Ele precisa achar um caminho para sair dali, e a forma de sair do sonho é uma forma um tanto que violenta. A narrativa é bacana, a arte segue num ritmo também bacana. Gostei também dessa edição, tem sido um mangá divertido, tem sido um mangá que prende a minha atenção e que tem valido a pena acompanhar. Então fica a dica para vocês de Demon Slayer volume 7. Outro mangá que eu li é Vinland Saga volume 2. E aqui nós temos resenha específica desse mangá no canal. Dê uma conferida. Eu ainda não comprei o volume 3, estou esperando baixar um pouquinho o preço para poder pegar o mangá, tá? Mas tão logo eu compro e chego aqui em casa eu vou ler para poder passar para vocês o meu parecer do volume 3 também, que eu posso dizer a vocês que é um dos melhores mangás, com certeza, que eu já li, e assim, fica na ponta de leituras periódicas, com certeza, do ano de 2020, porque é um trabalho fantástico o que é feito aqui nesse mangá. Então, confira que vale muito a pena. E para terminar os mangás, Satsuma Gishiden, As Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma, do Hiroshi Hirata, que também tem resenha aqui no canal. Explico direitinho para vocês, né, no vídeo os pontos fortes do mangá, algumas coisas que de repente podem incomodar na leitura, dependendo da forma com que você espera que seja um mangá de samurai, e por aí adiante. Haja vista que é um mangá muito bom, mas tem um ritmo cadenciado, tá? Não é aquela coisa frenética e coisa desse tipo. Então dê uma conferida no vídeo para você tirar as suas conclusões antes de comprar. Lembrando que se você comprar os 3 volumes juntos, antes de sair o volume 3, você consegue 30% de desconto, tá? No preço final de cada mangá. Seguindo agora com a Marvel Carnificina Absoluta número 2, eu ainda não li o número 3, tá? Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: eu achei interessante o volume 1, e eu vou me restringir a dizer a vocês que caiu demais a qualidade no volume 2, inclusive a qualidade da própria arte caiu bastante no volume 2 e ficou bastante a desejar. Eu confesso a vocês que fiquei muito decepcionado com esse volume, porque eu esperava algo mais, não estava esperando, obviamente, a leitura do ano, mas considerando que o volume 1 foi promissor, eu esperava que no final, né, pelo menos o volume 2, tivesse aí
um up de qualidade, ou pelo menos mantendo a qualidade do volume 1, e não foi isso que aconteceu. Foi bem decepcionante o volume 2. Logo estou esperando um final pura e simplesmente assim, bem chato, bem desastroso por causa disso. Wolverine, A Longa Noite, que é um quadrinho aí que bastante gente tem elogiado, que é a adaptação de um podcast lá da Marvel, né, que acabou virando aí quadrinho. E, gente, o que eu posso dizer a vocês é que o Benjamin Percy faz um trabalho legal. É uma história bem amarradinha, que o destaque recai sobre alguns investigadores, mais especificamente esses dois aqui, ó, que estão ali no Alasca, e porque algumas pessoas morreram, algumas moças morreram e também uma galera num navio acabou morrendo, e por quanto da forma com que eles morreram, que tem sinais de garra, tá, nos mortos, por óbvio, acaba caindo a culpa, né, ou a suspeita sobre um determinado personagem, no caso o Wolverine. E o Wolverine está lá para as bandas do Alasca porque ele está fugindo do Arma X e também está fugindo, digamos assim, de si mesmo. Ele está cansado de fugir e acaba parando nessa situação. Então o Wolverine acaba virando um suspeito. Esses dois detetives que são, na verdade, os grandes protagonistas da história, porque eles vão estar aparecendo o tempo todo e estão investigando, querem saber o que está acontecendo, e o Wolverine vai aparecendo assim de uma forma assim bem pausada na história, e acaba acontecendo que eu não gostei necessariamente do quadrinho. Eu reconheço que é um quadrinho bem escrito, eu reconheço que é um quadrinho bem amarradinho, que é uma história que procura ficar assim dentro de um desenvolvimento, de uma perspectiva aí meio CSI e coisa e tal. Só que, cara, quando você vai para um quadrinho do Wolverine, você tem algumas expectativas, e dentre elas, lutas. Quando é revelado quem é o verdadeiro assassino, o que está acontecendo, e aí ele aparece e fala, poxa, isso aí dá uma luta boa. E aí o Wolverine ele vai sair na briga com o verdadeiro assassino. Sabe o que acontece? Nada. Por quê? Porque o Wolverine parte para cima do sujeito, o sujeito parte para cima do Wolverine, aí na hora que vai ter a luta, pula para a página seguinte, e na página seguinte já está tudo resolvido e não tem nenhuma luta, e no fundo, não tem nenhuma luta do Wolverine no gibi inteirinho. Então eu fiquei meio decepcionado por causa disso. Achei uma leitura razoável apenas. E também li 2099 Alpha, o grande ganhador do troféu pior gibi do ano, tranquilamente, muito ruim. Fiz vídeo aqui no canal, deu uma conferida, porque que eu não gosto, achei muito fraca, achei bem decepcionante o conteúdo desse quadrinho, então eu não recomendo para ninguém esse gibizinho. Sem dúvida nenhuma, a pior leitura do ano. Li também Demolidor, volume 2, A Paz de Deus, que é o Demolidor do Chip Zdarsky. Tem resenha aqui no canal, e esse eu posso dizer para vocês que é uma das melhores leituras do ano. Material de alta qualidade, muito bem, a história é muito bem desenvolvida pelo Chip Zdarsky. Vale demais a pena conferir isso daqui, dê uma conferida no vídeo, galera. Li também Doutor Estranho, volume 3, Arauto, onde temos a participação do Galactus, e o Galactus acabou sendo transferido, teleportado para o mundo da magia, e o Doutor Estranho tem que tirá-lo de lá. É uma história que eu tinha boas expectativas, achava que teria a mesma qualidade dos dois volumes anteriores, mas o Mark Waid não fez aquele trabalho tão bacana dessa vez. Ficou com aquela coisa de que o Galactus estava no lugar errado, porque ele é um cara da ciência, e uma vez que ele é um cara da ciência, e ele acaba parando nesse mundo de magia, ele está absorvendo a magia, ele está sendo envenenado por causa disso, porque magia e ciência elas são opostas, e isso é meio complicado, porque pode ter também algumas possibilidades diferentes em relação à magia e à própria ciência, e essa coisa toda, e aí a dificuldade de tirar o Galactus de lá, precisar unir forças com um monte de seres mágicos, e por aí adiante. Tem algumas coisas boas, tem outras coisas meio assim chatas na história, e acaba sendo o encadernado mais fraco dos três produzidos pelo
escritos, na verdade, né, pelo Mark Waid, o que é uma pena, porque até então eu estava gostando bastante, mas esse aqui caiu um pouco de qualidade, na minha opinião. Quarteto Fantástico, O Filho Pródigo. E aqui a gente conclui a Marvel, e aqui nós temos, na verdade, não é um gibi necessariamente do Quarteto Fantástico, é do Filho Pródigo, tá? Que na verdade é o Pródigo, que por sua vez é um personagem novo, criado aí pelo Peter David para a Marvel, tá? Que é esse cara aqui. E aí na primeira história, de fato, tem o Quarteto Fantástico, porque ele vai parar na Terra Selvagem, e ali o Quarteto Fantástico vai encontrá-lo, e vai ter toda uma confusão no começo, e depois as coisas começam a chegar no lugar. É uma história assim do Quarteto Fantástico bacana, me divertiu a história do Quarteto Fantástico, e com uma boa dose de sarcasmo, uma boa dose de ironia e coisas desse tipo que o Peter David colocou na história. Depois tem a segunda parte, que é com o Surfista Prateado. E essa segunda parte com o Surfista Prateado, o Pródigo ele vai para um determinado planeta, que é um planeta vassalo do mundo dele, com o intuito ali de encontrar um caminho de paz, porque o pessoal está meio que se rebelando contra o planeta lá que manda, né, nesse planeta vassalo, do qual ele é príncipe, né, desse planeta que se impõe sobre esse planeta vassalo. Só que aí o Galactus está chegando por ali para devorar o planeta. Então ele acaba enfrentando o Surfista Prateado, tem todo o lance com o Galactus, essas coisas assim, e a história aí já cai bastante de qualidade. E na terceira parte ele vai acabar tendo que enfrentar justamente os Guardiões da Galáxia. Por quê? Porque daí o pai dele acaba falecendo e acaba rolando uma disputa pelo trono entre ele e o irmão dele, e alguns desdobramentos que acabam acontecendo na história acabam também... o Peter David acaba trabalhando alguns elementos políticos, a questão da escolha, se é uma boa escolha ou não, se o povo sabe escolher direito ou não sabe, e coisas desse tipo que ele vai trabalhando dentro da história, que é a história mais fraca do encadernado. O que eu posso dizer para vocês? Começa bem, no meio cai de qualidade, na terceira história ele despenca. Ou seja, é um quadrinho que poderia render uma boa história, mas que fica muito aquém daquilo que se espera. Indo para DC, Batman e Superman número 2, que gibizinho bacana, gente, que gibizinho bacana esse daqui. Na primeira história, o Batman e o Superman têm um desafio, o Shazam que ri. E enfrentar o Shazam que ri não vai ser uma das coisas mais fáceis do mundo, e vai ser preciso pensar em alguma coisa para deter o Batman que ri e fazer com que ele pare de infectar a galera, justamente porque eles acabam descobrindo ali, por meio de algumas investigações, né, o Batman e o Superman no caso, que o Batman que ri tem outros alvos, e se ele conseguir atingir esses outros alvos e transformá-los em versões do universo dele, né, ou seja, o Shazam que ri, Superman que ri, não sei lá mais quem que ri, a coisa pode ficar muito complicada dentro da realidade do universo aí convencional da DC. E dessa maneira a história vai sendo desenvolvida para evitar isso daí, e aí no fim eles tentam aí buscar criar um estratagema para poder enrolar o Batman que ri. É uma história bacana, é uma história que tem uma condução boa, com uma arte bacana, e que a única coisinha que me incomodou é justamente o exagero em cima do Batman, sabe? Aquela coisa de o Batman é preparado? Pois é, no caso aqui o Joshua Williamson, ele leva isso muito a sério algumas vezes, puxando muita sardinha para o lado do Homem-Morcego. Depois nós teremos uma história do Ano dos Vilões, no caso do Lex Luthor, onde o Lex Luthor vai estar passando tanto em elementos temporais quanto também de outras realidades, encontrando a si mesmo e
digamos assim, a partir do momento que ele vai encontrando essas versões de si mesmo, se isso é bom, se isso é ruim e coisas desse tipo. É uma história bacana e que tem um desfecho ali que você se pergunta se aquelas coisas realmente aconteceram ou se fazia parte de um sonho de uma das versões do Lex Luthor. Eu gostei da história do Luthor e depois termina com a do Coringa, tá? Que também foi uma história razoável e interessante, que ficou, na minha opinião, um pouco aquém da história do Luthor. Aqui o Coringa vai arrumar um parceiro e a partir disso ele vai meio que brincar de Batman e Robin do jeito do Coringa, né? E o cara, por exemplo, vai descobrir que necessariamente o Coringa talvez não seja louco, ele só é muito, mas muito ruim, né? Então, valeu a pena conferir isso aqui, ansioso aí pela edição número 3, que está sendo um gibizinho mensal que está valendo a pena acompanhar. Comecei minhas leituras também da DC por meio do Quarto Mundo, do Jack Kirby, li o volume 1 e li também o volume 2. E, gente, isso daqui é muito legal mesmo, justamente por conta de toda a liberdade que o Jack Kirby tem para poder trabalhar as histórias. O Jack Kirby é o roteirista, é o desenhista, é o editor, então ele acaba tendo uma liberdade muito grande para poder criar o Quarto Mundo, para poder mostrar para a gente todo o desenvolvimento que cerca aí Nova Gênesis, os Novos Deuses, Darkseid, o mundo do Darkseid e por aí adiante, tudo no traço do mestre Kirby. Tem sim aquelas questões que envolvem muitas vezes, né, a forma com que as histórias eram narradas na época e que talvez possam incomodar um pouquinho leitores mais novos, mas se você relevar algumas coisas que eram tratadas ali e do jeito que eram tratadas na época, leva de boa, porque são histórias de qualidade, são histórias que me agradam bastante e que à medida com que você vai lendo, você vai ver que o Jack Kirby também tinha uma capacidade criativa que não era brincadeira. E que a Panini, né, não abortou a publicação desse material. O volume 5 está em pré-venda, o volume 6 também está em pré-venda e tomara que a Panini publique todo o Quarto Mundo do Jack Kirby. Quando tiver tudo publicado e tudo devidamente lido, tá? Aí eu quero fazer um vídeo assim justo, né, com o material, apresentando para vocês o que é o Quarto Mundo, o que cerca o Quarto Mundo, o que se aprende aqui e por aí adiante, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês vale a pena ler esse material. E para terminar, a DC, Batman Universo, quadrinho do Brian Michael Bendis e que tem resenha aqui no canal, que você pode dar uma conferida, que é um quadrinho que eu acho que tem muito cara de desenho animado. Então dei uma conferida na resenha para tirar suas conclusões se vale ou não a pena comprar esse quadrinho. E também eu li A Gangue da Margem Esquerda, do Jason, quadrinho da editora Mino, que eu peguei numa promoção bacana, e peguei por conta disso, né, porque daí na promoção estava com um preço possível. E aqui nós vamos conhecer alguns quadrinistas, caras que vivem de fato de produzir quadrinhos e que estão passando momentos bem complicados. O autor nos apresenta no primeiro momento a vida desses personagens, como é que está a situação deles, como é que está a vida em família, as amizades e coisas desse tipo, até que um deles tem a ideia de roubar, de cometer um assalto, e justamente para que com o dinheiro desse assalto eles possam sair aí das dificuldades financeiras que eles estão enfrentando. E o roteirista, então, o autor, ele vai mostrar pra gente esse assalto a partir da ótica de todos os personagens, no caso 7 personagens, e você vai juntando o quebra-cabeças a partir dessas óticas para você ver como se deu toda a história, como se deu toda a questão do roubo. Quadrinho que me agradou bastante, me divertiu bastante, quadrinho que também tem algumas propostas aí de que podem abrir bons diálogos e por aí adiante, quadrinho bem bacana que vale a pena dar uma conferida. E para terminar, Bo Jeffries, a saga do Alan Moore e do Steve Parkhouse, quadrinho esse que também tem resenha no canal. Dê uma conferida na resenha, que é um quadrinho que por sua vez fala um pouquinho a respeito, ou mostra, né, assim, uma visão
do Alan Moore a respeito da vida na Inglaterra a partir da família Bojeffries e que, por sua vez, é meio ali que uma família Addams meio misturado com família Monstro. Quadrinho bem bacana que mostra também aquela coisa que o Alan Moore consegue fazer muito bem, ou seja, ser um cara muito diferenciado por ser um escritor muito versátil, trabalhando ali inclusive elementos de humor muito bem, e essa publicação é um exemplo da versatilidade do Alan Moore. Bom, galera, é isso daí. Essas foram as minhas leituras do mês de setembro e eu quero saber quais foram as suas leituras do mês de setembro. O que você leu e gostou, o que você leu e não gostou. Conta aí pra mim nos comentários, vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Bom, galera, é isso daí. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e também esteja ativando o sininho para você receber notificações todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal. Se for fazer suas compras na Amazon e quiser ajudar o canal, o link está na descrição do vídeo. Quero agradecer pela força, pelo apoio de todos vocês. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.